Ok, muito bom. É muito legal, né? A gente ver os irmãos diferentes cantando juntos, né? É uma alegria para nós. E os irmãos estão me ouvindo? Tranquilo? Ok, muito bem. Esse momento, né, que a gente tem de louvor, né? Acho que em fevereiro, né, que o Fernando falou, que o pessoal de Santo André foi ajudar no louvor lá em São Bernardo, né? Muito legal, né? Esse entrosamento, essa confraternização, essa união, né? Em torno do Senhor. E hoje tivemos o privilégio de tê-los aqui conosco, né? O que muito nos alegra. Bom, irmãos, nós vimos domingo passado sobre produzir frutos, né? Frutos como ter um caráter transformado como o de Cristo. Então a gente viu, né, sobre frutos, atitudes corretas do coração que ditam o pensamento, as emoções e as ações, né? Então frutos. E Jesus, ele trouxe aos seus discípulos valores do reino de Deus, e esses valores seriam para a nossa vida prática, né? A nossa vida, assim, a vida dos discípulos naquela época era num contexto em que havia a lei estabelecida pelos, quer dizer, não era bem a lei, né? Eram comentários da lei colocados pelos escribas e fariseus. Então, Jesus estabelece, ele dá um sermão, né, muito claro, muito objetivo, sobre como a gente deve viver a nossa vida como súditos do reino de Deus. E Jesus começou a ensinar esses valores do reino de Deus para a multidão, né, naquele que é o sermão mais conhecido do Novo Testamento, o Sermão do Monte. E para o John Stott talvez um dos maiores teólogos, né, do século XX, e falecido já recentemente, mas ele diz que o esboço é o esboço mais completo, né, esse Sermão do Monte, é o esboço mais completo em todo o Novo Testamento da contracultura cristã. Ele diz, é um sistema de valores cristãos, estilo de vida, um padrão ético, uma devoção religiosa. Então, o que Jesus nos passa ali no Sermão do Monte, né, é algo assim, fundamental para a nossa vida com Deus, né, a nossa vida prática no dia a dia. E a gente vai meditar numa série sobre o Sermão do Monte, e nós vamos começar com as bem-aventuranças. Primeiramente, a gente vai abrir lá Mateus capítulo 5, versículos... eu não vou ler não, irmãos. Isso aqui é só para os irmãos darem uma olhada. Capítulo 5, 3 a 10, é onde estão essas bem-aventuranças, tá? É uma lista de atitudes características para o cidadão do reino de Deus. Como é que esse cidadão do reino de Deus pensa, como que ele vive, quais atitudes ele tem, né? Então, só para os irmãos terem uma ideia, né? Nós vamos falar sobre essas bem-aventuranças. O cumprimento, é só uma observação, a gente obedecer, né? Cumprir, ter em nossa vida essas bem-aventuranças só é possível através de Jesus, né? Por nossos próprios esforços, a gente nunca vai conseguir isso, porque o nosso coração está em outro lugar. Esse aqui é aquele cujo coração está em Deus, está voltado para Deus, né? Por isso que Jesus ele diz, né? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas.
Então, nós podemos pensar em frutos, podemos pensar nesses aspectos que Jesus fala aqui no Sermão do Monte. E aqui são 8 características que são apresentadas nessas bem-aventuranças. E eles são como fruto do Espírito, né? Porque faz parte de cada cristão. Então, não é como dom, né? Isso aqui é como um fruto mesmo. Todo mundo precisa ter na sua vida, porque não é que um é pobre do espírito, o outro é manso, o outro outro chora, né? Não é assim que funciona. Todo mundo, cada um, né, precisa ter esses aspectos na sua vida com Deus. Atitudes do coração, porque esse é o coração do discípulo de Jesus. E a gente não precisa desanimar, né? Porque a gente olha assim e fala, puxa, mas isso aqui é impossível, né? Eu não consigo praticar isso, pensar nisso, não consigo viver isso, né, totalmente no meu dia a dia. Mas a gente não precisa ficar tão preocupado assim, né? Se a gente não estiver tão resolvidos já, porque essa transformação, né, em discípulo de Jesus, ela começa no momento em que nós cremos em Jesus, que nós recebemos a Jesus na nossa vida, que nós temos Jesus como Senhor da nossa vida, né? E o nosso foco volta para Ele, começa aí. Mas ela só vai ter a sua plenitude lá no reino de Deus, lá nos céus, quando a gente estiver lá. Aí vai ser plenamente, né? Mas, por enquanto, a gente começa e vai crescendo, né? Então, é isso. E hoje nós vamos ver só a primeira característica aqui. Vamos ler em Mateus, agora sim, eu vou ler. Mateus, capítulo 5, versículo 1 a 3. Mateus 5, 1 a 3. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Jesus, ele pregou sobre o reino de Deus, né, durante toda a sua vida, e olha só como que né, deles é o reino dos céus. Como que é isso? É pobre de espírito. Então, começando por aqui. O que significa isso? Essa frase aqui, no versículo 3, ele começa assim, bem-aventurados. Significa abençoados, né? Também significa felizes. Ser abençoado também é o mesmo que dizer, né, privilegiado, ser privilegiado, ou também ser abençoado é ser agraciado, né, receber graça, receber bênção. Então, bem-aventurado significa isso. Tem um significado aí, e nesta mesma frase, uma promessa muito importante para nós. Porque ele diz assim, né? A pessoa que reagir a qualquer ambiente com esse espírito vai ter uma vida feliz, né? Qualquer pessoa que, em qualquer lugar onde estiver, que tiver, né, uma atitude do coração, pobre em espírito, vai ser feliz. Bom, como que é isso, né? Como que é esse tipo de coisa? É claro que uma pessoa abençoada, né, ela vai ser feliz, né? Todo mundo que se sente abençoado, ele sente feliz. Mas como que é isso, né? Tem um psicólogo cristão, ele diz que essa lista das bem-aventuranças, na realidade, é um resgate da verdadeira humanidade, né? É uma jornada para a felicidade. Esse é um psicólogo cristão que diz, né? Essa lista das bem-aventuranças, aquele que cultiva esses ensinamentos é aquele que vai caminhar uma jornada para a felicidade, né? É o resgate da verdadeira humanidade. Mas
não é só isso também, né? O Donald Carson, também talvez o maior biblista de Novo Testamento hoje, né? Ele diz assim: a gente deve ter cuidado para não reduzir a felicidade a meramente ser feliz. Então, felicidade realmente não é apenas ser feliz. Existe algo mais. O que é isso? Né? Não é assim, vamos buscar as bem-aventuranças só para ser feliz. Não é isso. Não é essa o motivo principal de nós termos essas atitudes do coração. Então, o que é isso? A felicidade aqui, ela está vinculada ao fato de pertencer ao reino dos céus, né? É isso que Jesus diz aqui: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles, né, é o reino dos céus. Essa é a felicidade de nós pertencermos ao reino dos céus, de nós termos essa vida eterna, de termos ganhado essa vida eterna, de termos sido reconciliados com Deus. Então, essa é realmente a felicidade que nós buscamos, está em Deus, né? Está na reconciliação com Deus, ter uma vida de andar com Deus. A maior bênção, né, a mais importante, é essa salvação que nós temos, que nos permite, né, que através do sacrifício de Jesus Cristo, nos permite a reconciliação com Deus. Então, esse é o motivo da nossa felicidade, não que a gente busque a felicidade por si, mas essa reconciliação com Deus que é permitida através da cruz de Cristo, né? Mas a gente, voltando um pouco para o nosso texto aqui, o sermão, quando a gente lê o Sermão da Montanha, talvez a pergunta mais importante que a gente deve fazer é assim: de quem que eu procuro essa bem-aventurança? De quem é que eu procuro a bênção? Será que eu procuro a bênção de Deus ou eu procuro a bênção do homem? De onde eu quero receber essa bênção, né? A tentação é desejar a bênção de Deus, mas buscar a bênção dos homens, né? Essa é a nossa grande tentação. Querer se dar bem, mas baseado naquilo que nós vemos, né? Naquilo que nós ouvimos, e a gente busca a bênção dos homens quando a gente busca agradar e atender mais a homens do que a Deus, né? Quando a gente segue mais a orientação de homens do que a Deus. Principalmente de mim mesmo, de nós mesmos. Queremos agradar e queremos atender mais a mim mesmo, né, do que a Deus. Naquele tempo, e não é ruim, né? Não é ruim a gente seguir boas orientações. Não vamos ser tão radicais. Não é que é ruim seguir a orientação do ser humano, não é isso. Tem boas orientações, mas o problema é que confundir o ensino dos homens com o ensino de Deus, né? E buscar mais o ensino do ser humano do que o ensino de Deus. Buscar mais, né, aquilo que o ser humano ensina do que o que Deus nos ensina. Então, esse é um grande problema que a gente precisa deixar bem claro para nós mesmos quando nós lemos as bem-aventuranças, quando nós lemos esse Sermão do Monte. Nós precisamos entender, se nós queremos essa bênção, essa bem-aventurança, nós precisamos buscar no Senhor. Amém? Ele diz aqui, então, pobre de espírito. Que é pobre de espírito? Uma primeira pensamento, a gente poderia pensar assim, em uma pessoa piedosa, uma pessoa pobre em espírito. Naquele tempo, havia um grupo chamado os pobres de Deus. E não eram pobres porque eles não tinham recursos materiais.
né? Mas eles eram pobres porque eles eram oprimidos, né? Eram tiranizados, eram afligidos, eram boicotados, e era esse tipo de coisa que eles sofriam por causa de Deus, por causa de seguir, né, o caminho de Deus. E a pobreza material, ela em si, ela não garante nenhuma vantagem para nós, né? Nenhuma vantagem espiritual. Então, pobreza material não significa bênção de Deus, né? Se não for acompanhado da atitude interior de quebrantamento. Então, não adianta a gente buscar pobreza externa, material, se o nosso coração não for pobre em espírito, né? Se o nosso coração não estiver quebrantado diante de Deus. Às vezes, uma boa maneira de a gente determinar o que um conceito significa é determinar o que ele não significa, né? Então, pobre em espírito. O que pobre de espírito não é? Pobre em espírito não é ser tímido, né? Nós não vemos em Jesus nenhuma timidez. Jesus era um homem pobre em espírito, mas ele não era tímido, né? Também não é destituição financeira ou pobreza material. Bom, Jesus realmente não tinha tantos pertences materiais, né? Porque ele não nasceu numa família rica, não tinha essas posses materiais, mas não porque ele não quisesse, é porque ele escolheu ser humilde, foi uma escolha da vida dele, né? Mas pobre em espírito não significa pobreza material. Também, pobre em espírito não é pobre da presença do Espírito Santo, não é isso. Jesus, ele era cheio do Espírito Santo, ele era rico na presença do Espírito Santo. Então, pobre em espírito não é pobre da presença do Espírito Santo, né? Pobre em espírito não é falta de consciência espiritual também. Aquele que é pobre em espírito não quer dizer que não tem espiritualidade, né? Jesus, ele era o ser humano com maior consciência espiritual, né? Ele não tinha esse problema. Então, a gente começa assim ver que Jesus é um modelo para nós, né? De pobreza em espírito. Tem algumas passagens que nos ajudam a falar o que é, né? Por exemplo, a passagem do publicano e aquele outro lá, o pecador, lá no templo, né? O que nós vemos ali? O publicano e o fariseu, né? O fariseu e o publicano. E nós vemos ali que Jesus contou essa parábola e ele falou do publicano. Olha, o publicano, ele que foi justificado por Deus, né? E o que foi a oração do publicano? Foi assim: Deus, seja misericordioso comigo, um pecador. Ele reconhecia, né? Era um contraste com a oração do fariseu. O fariseu, ele agradecia a Deus por ser bom, né? Por ser um bom seguidor, né? Um bom filho de Deus. Ele agradecia a Deus por isso e falava das suas qualidades. Mas aquele publicano reconhecia a sua falência espiritual. Eu sou um pecador, Senhor, tem misericórdia de mim, né? Romanos 3:23 também, né? Todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Alguém que reconhece que está destituído da graça de Deus, é isso, é pobre em espírito. É um reconhecimento pessoal da nossa falência espiritual, reconhecer estar totalmente dependente de Deus para ser abençoado por Ele. É nesse sentido, nós somos pobres em espírito. Espiritualmente, nós não podemos fazer nada sem Deus, né? Se queremos ser abençoados por Deus, precisamos depender de Deus, porque em nós mesmos não reside mérito nenhum,
coisa nenhuma que possa nos fazer ser abençoado por Deus, por nós mesmos, pelas nossas capacidades, né, pela nossa maneira de ser. Salmo 51, 16 e 17, também ele diz assim: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Então a gente poderia até resumir assim: pobre em espírito é aquele que tem um coração quebrantado e contrito, né? Então, nós percebemos, assim, a atitude inicial do discípulo de Jesus, aquele fruto primeiro é aquele coração quebrantado. Não é um coração orgulhoso, não é um coração arrogante, né? É um coração quebrantado. Não é um coração que diz assim que não tem nenhuma importância ou não tem nenhum valor. Por quê? Porque Deus se importa conosco. Deus nos valoriza, né? Então nós não somos desvalorizados, nem somos sem importância, temos importância. Mas ser pobre em espírito não é confessar isso, né? É entender que, na verdade, Deus é que nos valoriza, que Ele se importa conosco. É uma confissão que, na verdade, é uma confissão que confessa que nós somos pecadores, né? E somos rebeldes, somos orgulhosos, egoístas, e nós precisamos da misericórdia de Deus. Então, é um coração que confessa isso, né? Como aquele publicano, admitir que nós não somos nada sem o Senhor. Como que a gente pode ser pobre em espírito? Como é que a gente pode entender, como é que nós podemos viver como aquele que sabe que não tem nada, que não merece nada, que não é capaz de fazer nada de si próprio, digno de mérito diante de Deus? Como que a gente pode ter uma vida assim? Primeiro, né, pobre de espírito, ele não vai pensar pobremente de si mesmo, tá? Então, não é pensar pobremente de si mesmo, é pensar adequadamente de si mesmo. E também, pobre de espírito é aquele, ele não vai culpar outras pessoas por causa da sua situação de pecador, né? Então, não vai atribuir a outras pessoas a culpa pelo fato de eu ser um pecador, de eu pecar. Ah, eu pequei porque fulano, ciclano, beltrano fez isso. Não. Um pobre em espírito não é aquele que fala assim. Um pobre em espírito é aquele que assume a sua própria culpa, né? Independente de outras coisas. Ele não vai se fazer de vítima para se justificar diante de Deus. Pobre em espírito é aquele que conhece a si mesmo, aceita a si mesmo, ama a si mesmo, né? E o pobre espírito é ele mesmo, é ela mesma, né? Assim, não é alguém que vai tentar ser outra pessoa, é alguém que é ela mesma, né? Uma pessoa que vive como ela mesma, e porque ela, Jesus ele diz assim, né? Ama o seu próximo como a si mesmo. Então, você precisa amar a si mesmo. Para você amar o próximo, primeiro você precisa aceitar a si mesmo. Aceitar não quer dizer aprovar tudo que você faz, né? Mas você aceita a si mesmo, você sabe, né? Você ama a si mesmo, sabe que é amado por Deus. Que Deus nos aceita do jeito como somos. Não quer dizer que Deus aprova tudo que nós fazemos. Nós somos pecadores. Mas Deus nos aceita, né? E nós também devemos pensar assim. Para que a gente consiga aceitar e amar o nosso próximo, nós precisamos nos aceitar. Precisamos amar a nós mesmos, né? Por quê?
uma das coisas que nos irrita muito no outro, na outra pessoa, são as nossas próprias fraquezas, nossos próprios defeitos. A gente enxerga muito no outro aquilo que nós temos, né? Por isso que diz que quando a gente aponta o dedo para alguém, nós temos 3 apontados para nós, né? É verdade. A gente vê nos outros, na verdade, é um espelho, né, de nós mesmos. Então, como que você vai amar o outro se você não ama a si mesmo? Né? Como é que a gente vai aceitar o outro se nós não conseguimos aceitar a nós mesmos? Né? Então, pobre em espírito não é aquele que rejeita a si mesmo, é aquele que aceita a si mesmo, ama, mas é com aquele amor de Deus, né? Aceita a si mesmo nesse sentido, porque Deus nos ama e Deus nos aceita do jeito como somos. A gente isso não quer dizer, né? Eu volto a repetir, que Deus aprova tudo que nós fazemos, não é isso. Nós também não podemos aprovar tudo que nós pensamos que nós fazemos, é claro, né? Mas a gente entender, aceitar a si mesmo, aprender a aceitar a si mesmo. Muito bem, ser pobre de espírito também significa não desprezar os outros. Se nós somos pobres de espírito, nós vamos perceber que não somente nós, mas todos têm a mesma necessidade da misericórdia de Deus. Todos nós. Não há ninguém melhor, né? Eu não sou melhor do que o outro. Ninguém é melhor do que o outro. Todos nós necessitamos da misericórdia de Deus, né? Então, nunca nós vamos poder desprezar outra pessoa, né? Então, não é desprezando que seremos pobres em espírito. Os pobres em espírito, não, por final, né, não procuram especificamente as grandes oportunidades para servir a Deus. As pequenas oportunidades não quer saber. Só quer saber das grandes oportunidades. Não é assim. Um pobre em espírito, ele quer servir a Deus em qualquer oportunidade que Deus coloca diante dele, né? Então, a gente, com essa ideia, a gente tem alguns parâmetros para a gente entender como é que a gente vai viver como pobre em espírito. Para nós concluirmos, essa primeira bem-aventurança, ela nos leva à realidade de que nós não temos nenhum recurso espiritual em nós mesmos para fazer alguma coisa que agrade a Deus. Nós dependemos de Deus, dependemos da graça de Deus, dependemos da misericórdia de Deus para servi-lo e para colocar em prática qualquer um dessas ordenanças de Jesus aí no Sermão do Monte. A gente nos leva à realidade de que nós não conseguimos seguir humanamente esse padrão. É um padrão divino, é um padrão do reino de Deus. E nós precisamos pertencer ao reino de Deus, nós precisamos realmente ser filho de Deus para conseguir seguir esse padrão, né? Porque Deus é quem nos capacita a isso. E talvez a nossa oração hoje, ela deva ser assim, uma oração em que nós fazemos como aquele publicano no templo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. A gente pode pedir a Deus, reconhecendo a nossa condição de pecadores, né? Pedir que Deus ele mostre em nossa vida áreas que ainda nós precisamos nos arrepender, áreas em que nós ainda temos dificuldade, áreas em que nós ainda caímos, áreas em que a graça e a misericórdia de Deus precisa nos alcançar
para nos fortalecer, né? Acho que é essa oração que a gente precisa fazer hoje. Reconhecer que nós realmente não somos nada sem Deus, né? Mas com Deus nós podemos seguir essa vida de discípulo de Jesus, nós podemos ler esse Sermão da Montanha e obedecer, né? Nos apropriar desse Sermão da Montanha, tornar o nosso estilo de vida, né? Nós precisamos do Senhor, da ação de misericórdia e graça do Senhor em nossas vidas. Então, hoje, o que eu queria dizer, que eu queria colocar é pobre em espírito, né? Nós sejamos pobres em espírito. Nós sejamos aqueles que reconhecem que nós precisamos de Deus. Sem Deus, nós nem começamos, sem depender de Deus, não conseguimos viver o estilo de vida do reino de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, queremos colocar, ó Deus, diante do Senhor queremos abrir o nosso coração, ó Deus, diante de Ti. Neste momento, ó Deus, olha, Senhor, nosso coração, olha, ó Deus, a nossa vida. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor esteja nos visitando, falando conosco, ó Deus, tomando aqueles pontos de fraqueza, nos fortalecendo, nos transformando, Senhor. Queremos, ó Deus, nesta manhã, Senhor, neste momento, reconhecer que nós somos realmente pobres, nós realmente somos pecadores, nós realmente necessitamos, ó Deus, totalmente da Tua graça, da Tua misericórdia, para nós pertencermos ao Teu reino. Não há nada em nós que possamos fazer que alcance o Teu padrão, Senhor. Por isso, Senhor, olha para nós, ó Deus, olha para cada um de nós, continua, Senhor, transformando o nosso coração, transforma o nosso coração, retira todo orgulho, toda arrogância, toda prepotência, tudo aquilo, ó Deus, que não faz parte da pobreza em espírito. Mas, ó Deus, transforma-nos, ó Deus, nossas vidas. Nós queremos colocar tudo nas Tuas mãos. Ajuda-nos, ó Deus, é o que nós oramos, com fé, crendo, ó Deus, que o Senhor vai trabalhar em nossas vidas, que o Senhor já tem trabalhado em nossas vidas, que o Senhor continuará transformando as nossas vidas. Nós, crendo, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.